Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Academia do Amor. Aqui eu coloco técnicas, ferramentas e dou dicas específicas para que o seu casamento se torne e permaneça um casamento com harmonia e prosperidade. Eu sou Jean Carlos, o seu mentor de casais. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que agrega muito valor para que você consiga viver o verdadeiro amor. Fala para mim, qual é a sua opinião em relação ao perdão? O perdão no casamento é importante? O perdão no casamento, ele é uma opção ou ele é uma necessidade? Qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua opinião em relação ao perdão no casamento? Esse é o nosso tema para esse momento. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar a viver o verdadeiro amor. Afinal, para que nós possamos viver o verdadeiro amor, é muito importante avaliar, refletir e decidir perdoar. Por que, Jean? Porque sem perdão, como que vamos conseguir viver o verdadeiro amor? Sem perdão, alguém consegue se amar? Sem perdoar, alguém consegue permanecer naquele casamento, nesse relacionamento, sem muitas vezes estar tocando naquele assunto que tanto machuca? É uma situação muito difícil, é uma situação que precisa ser avaliada, estudada e avaliar o que aconteceu e como proceder para superar esse momento. Faz sentido para você? Talvez hoje você está passando por alguma situação na sua vida, no seu casamento, que é necessário perdoar o seu esposo, perdoar alguém do seu convívio. Até esse momento, aonde que você não perdoou, tem algum sentimento que gera um pensamento negativo, e esse pensamento fica na sua mente durante o dia, durante a noite. Esse pensamento fica ali te perturbando, muitas vezes te machucando. Por que, Jean? Porque esse pensamento faz com que você lembre novamente daquilo que aconteceu, daquela situação que te machucou no seu casamento. Agora fala para mim, como que você vai conseguir deletar, esquecer, eliminar isso da sua vida? Na verdade, se for avaliar, não vamos conseguir esquecer, porque muitas vezes nós vamos relembrar novamente da situação, mas perdoar muitas vezes vai fazer com que esse sentimento, essa dor, esse sofrimento, ele saia da nossa vida. Fica lembrança vagamente em alguns momentos, mas quando você decide verdadeiramente perdoar, você sente que a sua vida ficou mais leve, que a sua consciência, seus pensamentos estão cada vez mais claros, aonde que você consegue enxergar novamente as possibilidades de ser feliz novamente no seu casamento. A partir do momento que nós entendemos que o perdão, ele é tão necessário no casamento, nós também entendemos que perdoar é muito importante para novamente se sentir amada, valorizada, admirada novamente. Mas, Jean, se o meu marido me traiu, se aconteceu isso, aquilo no meu casamento, eu vou conseguir me sentir amada, admirada novamente? Para que você consiga ser amada e admirada novamente, é muito importante você pensar, refletir e decidir: é importante eu perdoar?
é importante eu liberar esse perdão? Se eu amo ele, tenho sentimento verdadeiro por ele, é importante agora eu perdoar? Antes de perdoar, ter um bom diálogo assertivo, deixar claro aquilo que você deseja para o seu casamento a partir desse momento, aonde que naquele momento você vai olhar nos olhos, passar segurança, passar uma decisão verdadeira, aonde que naquele momento o seu esposo vai entender que você está tendo um posicionamento eficiente, verdadeiro, que você está dando apenas mais uma chance para que vocês consigam superar essa situação e viver novamente o amor no seu casamento. Um bom diálogo assertivo, aonde que você consegue deixar claro o seu sentimento, deixar claro aquilo que você deseja para o seu casamento a partir desse momento, pode te ajudar a ser o início dessa liberação de perdão para que você consiga novamente se sentir amada, admirada e assim, logo ao longo do tempo, novamente viver o verdadeiro amor. Faz sentido para você? Se faz sentido, coloca nos comentários qual é a sua opinião, qual é o seu sentimento em relação ao perdão. O perdão no casamento, ele é uma opção ou ele é uma necessidade? Qual é a sua opinião? Coloca nos comentários, vai ser um prazer poder ler aqui qual é a sua opinião. Mas também devemos entender que como que nós muitas vezes nos sentimos machucados, frustrados, quando alguém da família, do casamento, comete algum erro, alguma falha que nos machuca. Por que que é tão difícil perdoar aquela pessoa? Sabe por que que é tão difícil? Porque nem eu e nem você, nós esperamos que o amor da nossa vida faça algo que vá nos machucar. Para que você entenda perfeitamente isso, é só você avaliar lá no seu local de trabalho, na sociedade, em algum lugar. Aconteceu alguma coisa com você e outra pessoa. Lá vocês talvez discutiram, aconteceu algo que não foi muito agradável, mas depois de um tempo vocês voltaram a conversar e se perdoaram por aquele momento. Mas agora, quando é no casamento, quando é no relacionamento, é fácil, como foi fácil perdoar lá na sociedade, lá no trabalho? Essa é a diferença, porque no casamento nós não esperamos que a pessoa que convive com nós, que diz que nos ama, nós não esperamos que essa pessoa vai muitas vezes cometer algo que vai nos machucar. E assim é onde que nós entendemos como é difícil perdoar essa situação. Eu me entreguei, eu amei e agora a pessoa não me respeitou, não me valorizou e acabou fazendo algo que me machucou. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso na sua vida? Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você ainda está convivendo com esse sentimento. Agora fala para mim, você é merecedora de viver o verdadeiro amor? Você é capaz novamente de se sentir amada, admirada? Se você ama essa pessoa que convive com você, mesmo sabendo que teve lá essas falhas que te machucaram, uma conversa, um diálogo assertivo, deixando claro aquilo que você deseja para o seu casamento a partir desse momento, aonde que você vai transmitir segurança, vai se tornar cada vez mais uma mulher com posicionamento eficiente. E naquele momento, o seu marido entende que você está diferente e que você estando diferente
ele vai ter o sentimento que é importante te respeitar, te valorizar, te admirar. Quando nós nos colocamos como principal pessoa da nossa vida, nós colocamos os nossos sentimentos à frente de tudo. Quando você coloca aquilo que você quer a partir desse momento no seu casamento, é como se você estivesse colocando o seu sentimento acima de tudo, a sua felicidade, o seu futuro. Não apenas o futuro dos dois, o casamento, o sentimento dos dois, mas aquilo que está te machucando, você agora libera o perdão. E agora você coloca o que você deseja a partir desse momento para o seu futuro no seu casamento. Como se fosse mais uma chance para vocês novamente superarem essa situação e assim conseguir novamente atrair o olhar, o sentimento do seu marido, aonde que ele vai te olhar de maneira diferente, te olhar com mais responsabilidade. Por que, Jean? Porque muitos homens, quando cometem alguma falha no casamento e eles se arrependem, logo depois do arrependimento vem a vergonha. Logo depois do arrependimento vem a vergonha. E o homem naquele momento, muitas vezes, ele não consegue nem olhar nos olhos da esposa, de tão envergonhado que ele fica, sabendo que aquele erro que ele cometeu não machucou apenas você, mas agora ele está sentindo uma dor tão grande que muitos homens até decidem eles saírem de casa pela dor, pela vergonha que eles têm daquela situação. Todo homem que logo depois que se arrepende daquele erro, daquela falha, ele não consegue muitas vezes nem ter o olhar focado no olhar da sua esposa devido à tamanha vergonha daquilo que ele está sentindo. Aonde que nesse momento é importante você avaliar. Se você ama verdadeiramente, é importante agora você também olhar nos olhos dele, deixar claro aquilo que você deseja para o seu futuro no seu casamento e assim, se você achar que faz sentido, dependendo da situação, uma chance para que ele consiga novamente te admirar, te amar, te valorizar, te respeitar do jeito que você merece ser amada e ser respeitada. Faz sentido? Se faz sentido, coloca aqui nos comentários. Eu quero também ver aqui qual é a sua opinião. No seu casamento, na sua vida, o perdão, ele é uma opção ou ele é uma necessidade? Também precisamos avaliar que os pequenos erros acontecidos no casamento, muitas vezes esses pequenos erros que não é perdoado, eles vão gerando grandes sentimentos tóxicos em nossa vida. É como se nós nos tornássemos em algum momento um verdadeiro depósito de lixo. Sabe como? É até ruim de falar isso, né? Um depósito de lixo. É até dar um sentimento não muito legal. Mas veja bem, quando nós passamos no casamento e ali aconteceu alguma falha pequena, um mal entendimento, algo que ela falou, aonde que não foi bem entendido, mas ficou aquele clima não muito legal naquele momento entre vocês, e nenhum e nem outro perdoou, mas aquele pensamento continua. Esse pensamento ele fica rodando na nossa mente e muitas vezes esse pensamento começa a dizer: olha, ele errou de novo, olha o que ele está fazendo com você. Se ele faz isso aqui dentro de casa, imagina o que ele faz lá fora. Você já teve esse tipo de pensamento?
E agora, se fosse liberar o perdão, perdoar esse pequeno momento, é como se você tivesse agora se fortalecendo, você colocando a sua melhor versão com segurança, com a sua identidade fortalecida, e você agora decide ser uma mulher positiva, confiando em você novamente, confiando no seu casamento, confiando no amor de vocês, e assim você vai afastando aquilo que é de negativo que estava aqui perturbando. Você perdoou esse pequeno erro, essa pequena falha, é como se você estivesse agora blindando o seu casamento, protegendo. Por quê? Porque agora que você perdoou essa pequena falha, é como se você estivesse agora colocando para fora da sua vida, do seu casamento, aquilo que é de negativo que fica no pensamento, rodando e machucando, e muitas vezes acusando. Olha o que ele está fazendo, olha o que aconteceu novamente. Faz sentido para você? Se faz sentido, qual é agora o seu sentimento? Você precisa perdoar alguma situação pequena que aconteceu, algum desentendimento pequeno que aconteceu, que ainda precisa ser perdoado, e isso está aqui na sua mente rodando e te machucando. Nesse momento eu te pergunto, o perdão para você é uma opção ou é uma necessidade? Qual é o seu sentimento nesse momento? Qual é a sua decisão nesse momento? Se você precisa perdoar algo pequeno que aconteceu, aonde que alguém errou, nesse momento, qual é a sua decisão? Como entender, Jean? Como entender essas pequenas situações que acontecem no nosso casamento? Veja bem, todos nós em algum momento, nós somos passivos de cometer algum erro, somos seres humanos, muitas vezes temos um dia agitado, muitas vezes não conseguimos nem dormir direito por algum problema, e no outro dia nós começamos o dia naquela correria, com o piloto automático. Mas naquele momento, você ali conversou com o seu esposo, com o amor da sua vida, e ali vocês entraram num acordo que ele ia passar no final do dia lá na escola das crianças, pegar as crianças na escola no horário que eles iam sair da escola. E ele naquela correria, chegando no final do dia, ele estava cansado e ele acabou esquecendo de passar lá naquele horário e pegar as crianças. Quando ele chega em casa, você olha para ele e pergunta: cadê as crianças? Você não passou lá? Já aconteceu isso com você? E naquele momento começa a gerar um transtorno, um nervosismo. Ele voltou lá, você foi lá, buscou as crianças, voltaram para casa, mas aquele clima muitas vezes permanece. E esse clima começa a gerar novos pensamentos tóxicos, novos sentimentos tóxicos que ficam ali falando para você. Se ele esqueceu as crianças na escola hoje, será que amanhã ele vai lembrar? Se ele esqueceu de buscar as crianças, o que mais ele pode fazer de negativo no nosso casamento? Já aconteceu esses pensamentos com você? E agora, se você não perdoar esse pequeno equívoco, esse acontecimento, que devido a nós sermos seres humanos, somos passivos de cometer algum erro, e você não perdoou essa situação, quem que está sendo agora mais prejudicado? É a pessoa que esqueceu de buscar o filho, ou é você que fica com esse pensamento, esse sentimento tóxico? E esse sentimento ele permanece na sua vida, no seu corpo, na sua mente, em seus pensamentos, permanece no seu casamento. Quando passou mais 2 dias, você pediu para o seu esposo para ele passar em tal lugar, pegar uma encomenda que chegou para você. Ele
até concordou com você no momento, mas naquele dia ele novamente esqueceu de passar lá para pegar a encomenda que você pediu a ele. E novamente vem aquele clima no casamento entre vocês. E novamente você não perdoa. E novamente mais um sentimento tóxico que fica te perturbando. Já tinha um, agora veio outro. E esse pensamento tóxico chegou e ele começa a te perturbar cada vez mais. Aonde que tinha um, agora tem dois pensamentos negativos. E agora esse pensamento negativo começa a aumentar, porque eles uniram as forças. E agora você começa até a sentir umas dores no corpo, dor pelos seus braços, dor nos ombros, dor nas pernas. Muitas vezes não consegue nem dormir direito, porque aquele pensamento negativo está ali gerando sentimento tóxico por algo pequeno que aconteceu. Mas mesmo sendo algo pequeno, não foi perdoado. Faz sentido? Você hoje muitas vezes sente essas dores pelo corpo, pelos braços, nos ombros, dores nas pernas, muitas vezes não consegue dormir. Talvez seria o momento de refletir, avaliar e decidir perdoar esses pequenos acontecimentos no seu casamento. Será que isso ia liberar essas dores, sentimentos tóxicos e novamente fazer com que vocês consigam ter um diálogo saudável e iniciar uma verdadeira transformação no seu casamento? Faz sentido para você? Se faz sentido, qual é o seu sentimento? O que você está sentindo nesse momento? E se você está sentindo algo que precisa perdoar esses pequenos acontecimentos negativos, qual é a sua decisão? Você quer viver o verdadeiro amor novamente? Você quer novamente se sentir amada, admirada? O que te impede de perdoar esses pequenos acontecimentos negativos? Coloca aqui nos comentários qual é a sua decisão nesse momento no seu casamento. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que acontece em nossa vida. Por que nós não entendemos? Porque nosso pensamento, nossa mente fica tão agitada com tantos pensamentos, tanta correria, que a partir do momento que uma pessoa comete um erro pequeno que seja no casamento, aqueles pensamentos, sentimentos começam a unir forças através dessa agitação que acontece quando você se sente machucada por aquele pequeno ato que a outra pessoa cometeu. E ali é onde que muitas vezes você começa a perceber algo que vem acontecendo, muitas vezes vem se repetindo, a falta de diálogo, o distanciamento do casal. Jean, eu não me sinto mais amada e nem admirada pelo meu esposo. Jean, o meu esposo não me entende. Jean, eu não entendo o meu esposo. Momentos ele está próximo de mim, quer me amar, me dar carinho. Momentos ele quer ficar bem longe, parece que ele quer sair de casa. Já aconteceu isso com você? Você já passou por isso na sua vida? Ou está passando? Será que agora, nesse momento, depois de tudo que nós já conversamos, você agora parar, refletir, chamar ele para conversar, avaliar qual é o melhor momento para ter essa conversa, pois nem sempre é o momento correto para conversar, e aí você começa agora a avaliar. Se eu chamar ele para conversar e nesse momento ele realmente decidiu que ele precisa me perdoar e eu decidi que eu preciso perdoar ele, e vocês dois
perdoaram esses pequenos assuntos, pequenos problemas no casamento, agora vocês novamente olham nos olhos um do outro e novamente aquele olhar se cruza, como lá no início do namoro, no início onde que vocês se conheceram, aquele olhar se cruza novamente, esse sentimento começa a fortalecer, começa a crescer, e agora nesse momento você percebe que existe uma grande possibilidade de novamente você viver o verdadeiro amor. Eu tenho certeza que você é capaz e é merecedora de viver o verdadeiro amor. Mas para isso é importante eu e você avaliarmos juntos. O perdão no casamento, ele é uma opção ou ele é uma necessidade? Fala para mim, qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. O perdão no casamento é uma opção ou é uma necessidade? Sempre que nós temos esses tipos de pensamento, aonde que nós ficamos ali nos machucando, cada vez mais nós também podemos estar atraindo muitos outros pensamentos, acontecimentos negativos. Por que, Jean? Porque tudo que a nossa mente foca se expande, chama-se a lei da atração. Se hoje você fica com sentimento tóxico no seu corpo, pensamentos negativos, relembrando alguma imagem negativa, provavelmente você vai estar atraindo cada vez mais problemas, pequenos, grandes, médios, para a sua vida, para o seu casamento. Tudo que a nossa mente foca se expande. Você está imaginando, pensando, sentindo novamente todo aquele momento que alguém cometeu e te machucou, e você fica ali pensando, sentindo isso. Quando você sai de casa, vai para algum lugar, você percebe que, nossa, o meu dia está muito negativo, a minha semana foi muito negativa, esse mês foi um mês muito negativo. Nossa, o ano está acabando e eu não consegui prosperar em nada. Tudo que a nossa mente foca se expande. Uma mentalidade positiva gera resultados positivos. Toda mente negativa jamais terá uma vida e um casamento positivo. Faz sentido para você? Qual é a sua decisão? Qual é a sua opinião em relação a pensamentos positivos e negativos? Uma mente negativa jamais terá uma vida e um casamento positivo. Faz sentido para você? Se faz sentido, coloca nos comentários. Eu quero ver aqui o teu comentário, porque eu quero agora te ajudar. E agora eu também quero te dar um posicionamento, um direcionamento. E esse direcionamento chama-se amor verdadeiro. Você que está me ouvindo agora, você nasceu para vencer, nasceu para ser feliz, nasceu para ser amada, nasceu para ser admirada, respeitada e valorizada. Talvez hoje você precisa perdoar, mas talvez hoje você também precisa liberar o auto perdão, se perdoar de algo que você cometeu. Talvez hoje você precise ir na frente do teu espelho, olhar nos teus olhos e pedir perdão para você. Porque muitas vezes nós perdoamos aquilo que o outro cometeu, mas esse pensamento, esse sentimento fica nos machucando, te machucando. Você precisa se perdoar também. Não é apenas perdoar alguém, mas é importante praticar o auto-perdão. Se hoje você está tendo sentimentos, pensamentos tóxicos que ficam te machucando, é importante agora você avaliar. É importante eu me perdoar também?
faz sentido? Praticar o auto-perdão na sua vida, ele é uma opção ou é uma necessidade? Você precisa se perdoar de algo que você cometeu e isso já foi até esquecido, mas fica ali te perturbando. De vez em quando o momento está ali te machucando. Praticar o auto-perdão é uma opção ou é uma necessidade para você? Se você quer viver o verdadeiro amor, se sentir amada e admirada novamente, você precisa praticar o auto-perdão, se perdoar para novamente ser amada, admirada, se sentir livre, liberada, para que você consiga se jogar nos braços do seu esposo, sentir o amor dele por você e você se permitir novamente ser amada e admirada. Talvez você já perdoou, mas você fica em momentos relembrando, sentindo isso. Então agora é o momento de você avaliar. Eu preciso me perdoar? E se você entende que você precisa se perdoar, eu te pergunto, o auto-perdão para você, ele é uma opção ou ele é uma necessidade? Qual é a sua opinião? Qual é o seu sentimento nesse momento? E principalmente, qual é a sua decisão? Coloca nos comentários qual é a sua decisão. Vai ser um prazer para mim poder ver escrito aqui a sua decisão. Coloca ali se fizer sentido. Eu nasci para amar. Eu nasci para viver o verdadeiro amor. Eu nasci para ter um casamento de prosperidade. Eu sou capaz e eu sou merecedora de viver o verdadeiro amor na minha vida, no meu casamento. Se faz sentido, coloca aqui nos comentários. Saúde e sucesso, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu casamento. E lembre-se sempre, tudo parece ser impossível até que seja feito. Seja você a mulher que vai iniciar a grande transformação na sua vida e no seu casamento. Se permita amar e ser amada novamente.